Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor. Espero que esse vídeo encontre a todos com muita saúde e em paz. Convido você a fazer uma reflexão junto comigo. Eu quero perguntar para você: você tem ouvido a voz de Deus? Você consegue discernir a voz de Deus? Ou você tem ouvido apenas os muitos barulhos e ruídos deste mundo? O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10, o verso 27, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Aqui Jesus está dizendo que ele fala que as ovelhas ouvem e que ele nos conhece suas ovelhas e que elas o seguem. Sabemos que Deus fala, mas é preciso aprender a discernir. No livro de 1 Samuel, vai dizer no início aqui do livro que Ana teve o seu filho Samuel, levou ele ao templo para que ele fosse criado pelo sacerdote Eli. E isso foi um combinado que ela fez com Deus, né? Ela orou por este filho e o Senhor concedeu este filho para ela, e ela falou para o Senhor que ela levaria o menino. E assim que ela desmamou Samuel, ela o levou para o templo para que ele fosse ensinado pelo sacerdote Eli. Só que o texto vai dizer que Deus chamou Samuel e Samuel não conseguiu discernir a voz de Deus, que ele pensou que fosse Eli que o havia chamado. E nós também podemos estar assim como Samuel, estarmos dentro do templo, ter sido criados no templo, mas não conseguimos discernir a voz de Deus. A palavra do Senhor vai dizer, lá no livro de Salmo 119, que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Deus nunca vai se contradizer. Se Ele diz que a sua palavra é uma lâmpada para os nossos pés, que é uma luz para o nosso caminho, nós precisamos estar atentos a essa voz. Como que nós vamos ouvir a voz de Deus se nós não lemos a Bíblia? Nós precisamos ler a palavra do Senhor, porque ela é imutável e ela não se contradiz. O Senhor Jesus, Ele fala conosco através do Espírito Santo. Todo aquele que creu, aquele que se batizou, aquele que foi selado com o Espírito Santo e que recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele. E o Espírito Santo, ele sussurra na nossa alma. Ele nos traz convicções e direções profundas. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, tanto pela sua palavra, como através do Espírito Santo, que sussurra na nossa alma a direção que nós devemos tomar. E as convicções mais profundas da nossa fé é o Espírito Santo que nos dá. Talvez nós estejamos mais fracos na fé e precisamos ainda de uma consagração, um tempo maior de oração, um tempo maior de jejum, conforme a força de cada um, mas nós precisamos nos atentar para isso, para que o nosso coração fique mais sensível. A Bíblia fala de Daniel, um jovem que estava cativo na Babilônia, mas que não deixava de orar, e Daniel recebeu revelações profundas de Deus enquanto orava. Nós precisamos às vezes silenciar muitos barulhos, né? A tecnologia, às vezes a gente passa o dia inteiro ouvindo, mas achamos que o Senhor daí não está falando conosco.
mas Ele está, porque nós ouvimos tanto o mundo que não conseguimos ouvir a Deus. Jó achou que Deus não estava ouvindo ele no seu sofrimento, nas suas dores. Abacuque questionou o Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo? Até quando, Senhor, nós vamos sofrer e o Senhor não vai fazer nada? Mas o silêncio de Deus às vezes não é silêncio. Às vezes Ele está em silêncio, sim, né? Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, mas muitas vezes somos nós que não estamos com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que Deus está falando. Deus usa sim pessoas, Deus fala também conosco através de circunstância ou pessoas. Deus vai usar pessoas. Muitas vezes nós não tomamos uma decisão na nossa vida porque ficamos esperando que Deus desça na terra para falar conosco, mas Deus vai usar pessoas, né? Com Balaão, Deus usou até uma jumenta para falar diante da cabeça dura, na cegueira de Balaão. Então muitas vezes nós estamos como Balaão, Deus está usando pessoas, circunstâncias, e nós não estamos conseguindo discernir a voz do Senhor. E o que pode nos impedir de ouvir a voz de Deus? Os nossos pecados não confessados. Em Isaías 59:2 diz assim que mas as vossas muitas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então os nossos pecadinhos de estimação, aquele não tem nada a ver, que nós gostamos de justificar nossos erros pelo não tem nada a ver, nos afasta de Deus. Tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus vai nos afastar dele. É isso que a palavra de Deus nos diz. O nosso coração endurecido, como diz lá em Hebreus 3:15, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor e não endureçais o vosso coração. Então, muitas vezes, nosso coração é endurecido, o pecado endureceu o nosso coração, a nossa desobediência contínua, a nossa insistência nos mesmos erros, a nossa distração e falta de tempo com Deus, como isso tem nos impedido de ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos ter um pouco mais de tempo com Deus, tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos também de intimidade com Deus, porque essa falta de intimidade espiritual, ela nos afasta, nos impede de ouvir a voz de Deus. Não é que Ele não está falando, nós é que muitas vezes não estamos conseguindo ouvir. Então, o jejum, a oração, elas são coisas que vão nos aproximar de Deus. Vai fazer com que nós consigamos enxergar os nossos pecados de estimação, renunciar, ter o nosso coração quebrantado, sermos obedientes, tirarmos um tempinho mais para Deus, sermos íntimos de Deus, para que nós possamos ouvir a sua voz. A leitura bíblica diária, junto com a oração, com o jejum, essa busca da intimidade com Deus e não apenas das bênçãos de Deus. Muitas vezes nós buscamos a Deus só para me dar, mas esquecemos de agradecer tudo quanto Ele já tem feito por nós. Silenciar o nosso coração, tirar do nosso coração toda a ansiedade. Procurar assim um momento de paz, onde você possa ouvir os passarinhos, brincar com o seu animalzinho de estimação, se aproximar, se observar a natureza, né? Tudo aquilo que tem à nossa volta. Quantas vezes estamos distraídos, não conseguimos perceber a criação de Deus à nossa volta. Termos comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. Tudo isso vai fazer com que nós tenhamos essa sensibilidade para nós ouvirmos a voz de Deus. Para que nós possamos refletir no final deste vídeo. Será que nós temos ouvido a voz de Deus ou temos apenas ouvido a nossa própria vontade?
Será que estamos dispostos a silenciar o mundo para ouvir o céu? Ouvir o que Deus tem a dizer ao nosso respeito, sobre aquilo que Ele tem para nós, sobre aquilo que Ele espera de nós? Eu te convido a fazer uma oração para que nós possamos encerrar esse vídeo clamando ao Senhor, para que nós possamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos para obedecer ao Senhor. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Senhor e Redentor, fala comigo, Senhor. Me ensina a ouvir a Tua voz com clareza e também a obedecer aos Seus comandos, Senhor. Que eu venha ser, Senhor Jesus, um servo, uma serva, uma ovelha que segue fielmente o Teu pastoreio. Abre os meus ouvidos espirituais, Senhor, para que eu possa discernir a Sua voz em meio a tantos ruídos nos dias de hoje. Eu clamo ao Senhor por Tua misericórdia sobre mim, que o meu coração venha ser quebrantado, Senhor, e que eu possa discernir a Sua voz e Te obedecer e glorificar o Teu nome através da minha vida. Tudo isso eu oro e agradeço em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, comenta, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo: Senhor, eu quero te ouvir. Compartilhe alguma experiência sua, se você quiser, do que você já ouviu do Senhor, o que você já fez para melhorar a sua comunicação com o céu. E já curte, se inscreve, para que você não perca os próximos vídeos do canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.